Seja bem-vindo à primeira edição TV Jornal. Aumento zero para a função pública. Os salários vão ser congelados em nome da redução do déficit. É uma das novidades do Orçamento do Estado e uma das principais medidas para combater o déficit de 9,3% registado em 2009 e que o Governo quer reduzir em 1 ponto percentual para os 8,3% no final de 2010. E para isto o Executivo garante que não vai haver aumento de impostos. Quanto ao desemprego, Teixeira dos Santos admite que ainda vai aumentar. O documento que orienta as contas públicas foi entregue na Assembleia da República. Passavam 22 minutos das 10 da noite. Pouco depois, Teixeira dos Santos apresentou-o publicamente no Ministério, onde talvez a maior novidade tenha sido o anúncio do congelamento dos salários da função pública e, além disso, o reforço da lógica de, por cada funcionário que entra, 2 têm de sair. Em primeiro lugar, irei propor aos representantes sindicais da função pública a não atualização de salários em 2010. Iremos reforçar a iniciativa que já tem vindo a estar em curso de racionalização dos efetivos na administração pública, a conhecida regra de 2 por 1, que passará a ser a regra de 1 por pelo menos 2 saídas, que passa a ser uma regra consagrada na própria lei orçamental. Quanto aos aumentos salariais, quando eu afirmei que não haverá atualizações salariais, quero com isso dizer que será uma taxa de atualização zero. Ontem ficámos a saber que o déficit de 2009 chegou ao valor histórico de 9,3% do PIB. Uma derrapagem impressionante que o Governo garante que vai começar a corrigir já este ano, reduzindo em 1 ponto percentual. Ainda na apresentação do orçamento, o Ministro das Finanças admitiu que o desemprego vai continuar a aumentar este ano. Depois de horas de atraso, o orçamento por fim lá saiu do Ministério das Finanças para seguir a caminho da Assembleia da República e por fim ser entregue. No documento que define as contas do Estado para este ano, uma das grandes prioridades do Executivo vai para os apoios sociais que vão ser reforçados. O objetivo principal, criar empregos. Os efeitos da crise económica assim o determinam. Apesar da recuperação já ter iniciado, nós ainda durante algum tempo vamos sentir o reflexo da crise que nos tem vindo a afetar na taxa do desemprego. O desemprego vai continuar a subir até aos 9,8%. A riqueza produzida no país deverá proporcionar um crescimento do PIB de 0,7%. A inflação anual deverá ficar-se pelos 0,8%. E porque os tempos são de contenção, o investimento leva um corte de 1,1%. O Governo decidiu ainda cativar 12,5% das verbas destinadas ao investimento público, ou seja, mais 5% do que no ano passado. A consolidação das contas públicas é para começar já este ano. O Executivo estima que o déficit chegue aos 8,3% este ano. Em 2009 terá ficado em 9,3%. A meta é conseguir reduzir em 1 ponto percentual. Iremos proceder este ano de 2010 à redução do déficit em 1 ponto percentual. E vamos proceder a esta redução sem aumentar impostos. O desafio imposto por Bruxelas é chegar a 2013 com um déficit de cerca de 3%. A equipa de Teixeira dos Santos calcula, entretanto, que as receitas aumentem 1,2% em relação ao encaixe do ano passado. Tudo somado, o Ministro das Finanças insiste. Este é um orçamento para dar confiança. Teixeira dos Santos realça a manutenção dos estímulos à economia e estabelece a prioridade: equilibrar as finanças públicas. Que nós efetuamos já em 2010 uma redução que é significativa do déficit das nossas contas públicas, que é uma redução em 1 ponto percentual. E temos que enfrentar este desafio, que é o de efetuar uma redução significativa do déficit, ao mesmo tempo que ainda temos que manter um conjunto de apoios e de estímulos à economia. E não será só a carteira dos funcionários públicos que vai sentir este orçamento. Os trabalhadores do setor privado que tiverem aumentos salariais acima da inflação vão pagar mais IRS. Já para os pensionistas, as deduções no imposto mantêm-se.
A atualização dos escalões do IRS é feita na base da taxa de inflação que consta do cenário macroeconómico 0,8. Relativamente às deduções, em particular dos pensionistas, não é alterada, mantém-se em 2010. Repito então que o Governo garante que não haverá aumento de impostos, já os banqueiros não podem dizer o mesmo. Os agentes de topo da banca vão pagar uma nova taxa fiscal. Mas há mais novidades fiscais. O pagamento especial por conta e o imposto de selo ficam mais baratos e quem é casado pode entregar o IRS separadamente. Já o subsídio de desemprego vai ser reforçado para os casais desempregados e vai haver mais ajudas para quem tem menos recursos financeiros. É um orçamento que não prevê subida de impostos, mas que mexe com algumas regras fiscais. Na calha está a redução do reembolso do IVA para 60 dias já este ano, sendo que o objetivo é passar para 30 dias em 2011. Não há aumento de impostos, mas o Governo vai criar uma taxa fiscal de 50% para os prémios dos banqueiros. As deduções com despesas de saúde passarão a ter um teto máximo e é possível que se avance com uma redução do pagamento especial por conta para as empresas, sendo que aquelas que estiverem em reestruturação vão beneficiar de um aumento do prazo de pagamento de dívidas fiscais de 60 para 120 prestações mensais, uma medida que só se aplica para dívidas superiores a 51 mil euros. O imposto de selo vai ficar mais barato, mas só para os atos de compra e venda de imóveis, trespasses e aumentos de capitais. Este orçamento vai permitir ainda que os casais apresentem separadas declarações de IRS, sem serem prejudicados. Uma outra medida passa pela redução da taxa social única para os contratados por micro e pequenas empresas com mais de 45 anos. O Orçamento do Estado prevê também vários apoios às famílias, desde logo um cheque bebé de 200 euros por cada criança que nasce ainda este ano. Estão previstos mais apoios às famílias monoparentais, numerosas ou de baixos rendimentos, e a grupos de idosos e de deficientes que vivam abaixo do limiar da pobreza. Numa altura em que o desemprego continua a subir em Portugal, o Executivo vai majorar o subsídio de desemprego em 20% para cônjuges desempregados ou que tenham filhos portadores de deficiência ou doença crónica. O acesso ao subsídio de desemprego será facilitado com uma redução de 450 para 365 dias de trabalho obrigatórios para ter direito a esta ajuda. E o subsídio social de desemprego será alargado para os agregados mais pobres. O documento que organiza as contas do Estado vai ainda manter os incentivos ao abate de viaturas. Está visto que temos pano para mangas e para falar sobre este fato orçamental convidámos José Bordão, politólogo. Bom dia. Bom dia. Começo por pedir um comentário a esta declaração de Teixeira dos Santos que reafirma que este é um orçamento para dar confiança. Concorda com isto? Não. Dar confiança o quê? Quer dizer, faz um bocadinho de confusão. Como é que ainda há semanas atrás se falava num déficit de 8,3%? Se senta à mesa com negociações com o CDS e com o PSD com um déficit de 8,7% e de repente temos um déficit de 9,3%. Acho que toda a gente ficou boquiaberta. Como é que isto é possível? Vê aí algum objetivo, alguma dramatização por parte do Governo? É muito simples. Este orçamento praticamente não faz nada. Não é um orçamento no sentido de baixar o déficit das contas públicas e de endireitar as contas públicas. É um orçamento um bocadinho do faz de conta e também com o beneplácito dos partidos da oposição, que também, tal como o Governo, de uma forma irresponsável, fazem isto. Vou explicar qual é o meu raciocínio. E logo à noite sei que tem um painel de comentadores que percebem muito mais destas coisas que eu e tiveram cargos públicos de grande responsabilidade, nomeadamente ex-ministros das Finanças, etc. Poderão explicar isto melhor que eu. Que é, vivemos uma crise internacional e, portanto, vamos carregar a despesa, portanto, de 2009, nomeadamente até adiantando dinheiro em alguns setores que diz respeito a despesas de 2010, vamos carregar em 2009 e vamos empolar o déficit. Vamos prever o abaixar de 1% em 2010, mas eu aposto, e daqui a um ano cá estaremos para ver, é que o meu déficit vai baixar para 7, qualquer coisa por cento, nem sequer chegará aos 8%.
por causa deste implemento. Ou seja, culpam a crise internacional por este déficit excessivo, mas depois para o ano teremos o Governo a dizer: estão a ver, nós somos muito bons e de facto conseguimos baixar o déficit muito mais do que estava previsto, fazendo boa figura, exatamente. Ainda assim, admitindo isso, que o déficit no final de 2010 chegará aos 7%, a verdade é que tem de baixar ainda 4 pontos até 2013, abaixo dos 3%. Tem de baixar muito mais, é só fazer as contas. E claramente aí tem que se cortar muito mais na despesa. Já foi falado a questão dos salários funcionários públicos. Não chega. E ontem falava-se à noite, antes do orçamento ser entregue, que havia a possibilidade de haver um aumento correspondente à inflação. Ainda bem que se congelou. Eu sei que é uma medida dura e difícil para os funcionários públicos, mas ainda bem que isso aconteceu. E mas, ainda como assim, aconteceu na Irlanda, podia-se cortar, e já se falou nisso também. Ainda assim tenho de perguntar relativamente a isso, porque para já isto é uma proposta no que diz respeito aos salários da função Que pública. ainda vai ser votada na especialidade, e Manuel Ferreira Leite, por exemplo, já veio dizer que estava disponível para viabilizar esse congelamento de salários da função pública. Exatamente, tem razão, não é um dado adquirido. Não é uma novidade do ponto de vista definitiva. Sim, não é. Relativamente a isso também, em sede de função pública, o Governo reafirma este reforço da lógica de por cada 2 funcionários que saem, um entra. Mas para onde é que vão estes 2? Estes 2 vão para uma saturada segurança social que também está praticamente insustentável. Manuel Félix já falou nisso várias vezes e costuma dizer: não é entra um, saem 2, é 2 mais 1 são 3, porque depois estas pessoas saem para a aposentação e portanto é dinheiro do Estado que lhes vai pagar, portanto, essa aposentação, e portanto não reduz a despesa pública, pelo contrário, até aumenta. Mais uma vez, creio que é mais uma falácia. Aliás, eu ia dar só o exemplo que aconteceu ano passado e duvido que este orçamento vá enganar as agências financeiras internacionais que nos acompanham. O ano passado, antes das eleições, recordo-me que a OCDE fez um relatório brilhante sobre Portugal que reduziu em 50% a sinistralidade nas estradas. Enganámos a OCDE. Conseguimos enganar a OCDE, mas agora duvido que consigamos enganar estas agências. Porquê? Alterámos a legislação e pessoas que sofreram acidentes na estrada, se morreram no hospital, já não entram para a contabilidade. Com uma pequena manobra, portanto, em termos de estatística, enganam-se. E enganámos a OCDE claramente. Agora, neste caso, eu duvido que isso vá acontecer. Para além disso, é bom dizê-lo, e era importante que tivéssemos uma larga discussão pública sobre estas questões, que é os governos e os políticos passarem a vida a mentir-nos. Antes das eleições, andaram-nos a mentir, a dizer que tínhamos um déficit de 5%, quando toda a gente sabia que era quase o dobro. Como no plácito também do Governo do Banco de Portugal, que também disse que sim, que era esse déficit se previa, que há pouco tempo até disse que ficou muito surpreendido que o déficit seria de 8,3%, quando já sabia há muito tempo que seria bem superior, e é importante, de uma vez por todas, que os políticos falem a verdade ao país. Porque tem que se fazer sacrifícios, vai ter de haver necessariamente aumento de impostos, e era importante que tivéssemos um líder, neste caso o Primeiro-Ministro, um líder político, que desse também um ralhete à população. Isto não fica bem, não dá votos, é verdade, mas isto tem que ser feito. Dar um ralhete ao povo português, dizerem: nós andamos a viver, vocês andam a ver acima das vossas posses. Mas também dar o exemplo. Infelizmente os governantes não dão o exemplo. E de facto andamos aqui a viver num país do faz de conta. O orçamento é um bom exemplo disso mesmo. A questão é se não é o Estado que é o primeiro a fazer isso mesmo, a gastar acima das suas possibilidades. E vamos introduzir outro tema que elenca com este mesmo, em termos de investimento público. Barragens, modernização do parque escolar, hospitais e creches são os investimentos públicos prioritários para o Governo. O Ministro das Finanças diz que aeroporto e TGV não vão ter impacto orçamental este ano, porque ainda não estão em fase de execução. É preciso ser rigoroso e seletivo em matéria de investimento, diz Teixeira dos Santos. Os investimentos particulares que referiu de TGV e do novo aeroporto não são investimentos que tenham incidência orçamental expressiva de forma alguma ainda em 2010. Estão em fase ainda de lançamento, não há ainda obra em curso significativa e de mais a mais chama a atenção que grande parte destes investimentos não são investimentos que envolvam dinheiros orçamentais. Há modelos, o caso, por exemplo, do novo aeroporto, em termos de parceria, onde isto não tem que se refletir no orçamento, ou nos orçamentos. Não é, de facto, uma questão que se coloque no orçamento de 2010. As privatizações voltam a estar no orçamento do Estado, a começar pela venda da ANA, que vai possibilitar o arranque do novo aeroporto de Lisboa. E para gerar mais receita, haverá mais portagens. Mas escute.
O Governo vai finalmente avançar com a privatização da Associação Nacional de Aeroportos. A venda da ANA associada à construção do novo aeroporto de Lisboa está inscrita no orçamento para este ano. O Governo reforça assim a intenção de avançar já com a construção, financiamento e exploração do novo aeroporto. Para além da ANA, o Executivo vai retomar o plano de privatizações, que ficou suspenso no ano passado devido à crise. A ideia é alienar as participações que o Estado detém através da par pública na REN, GAL, PDP e INAPA. Estas alienações poderão permitir um encaixe financeiro de 2,7 mil milhões de euros. Também a privatização da TAP poderá avançar este ano e depois há ainda a venda do BPN. Privatizações que vão gerar receita para abater a uma dívida pública que ascende aos 122 mil milhões de euros. Para além da Costa de Prata, Grande Porto e Norte Litoral, o Governo está a estudar a introdução de portagens nas outras SCUT. O Executivo pretende alterar as bases das concessões e os respectivos contratos. Do lado da despesa haverá maior aperto na função pública. As novas contratações vão ser limitadas e mantém-se a regra de por cada um que entra, 2 funcionários têm que sair. A reorganização de serviço e transferências na administração pública fica suspensa até ao final do ano e os serviços do Estado só podem ser criados se houver extinção ou racionalização de outros. Não pode ainda haver aumento do número de dirigentes e as novas contratações só podem ser feitas com autorização de um membro do Governo. Os organismos do Estado vão ainda ter que aumentar as contribuições para a Caixa Geral de Aposentações em 15%. Em matéria de contenção orçamental, o Governo vai ainda limitar a despesa com medicamentos a 1,8% e a 2% no caso dos hospitais. Voltamos à conversa com o nosso convidado. Ainda há pouco dizia que o corte nas despesas não é suficiente. O Governo apresenta esta possibilidade de encaixe de receitas através deste investimento público, mas das privatizações, sobretudo. Mas a verdade é que, no seu entender, são precisos mais impostos também. Como é óbvio. Qualquer dia, eu costumo dizer isto muitas vezes, qualquer dia o Estado português é dono do ar que respira, porque tudo o que é património do Estado e sucessivos governos têm feito isso e mais uma vez volta-se a fazer, vendem as empresas do Estado, têm vendido, infelizmente, e eu já disse isto, já tive para dizer isso aqui também, que eu acho criminoso, têm vendido as empresas que dão muito lucro ao Estado, não é? E o Estado tem ficado com as empresas que só dão em prejuízo. E agora, mais uma vez, vai-se apostar nas receitas extraordinárias para baixar o déficit. E nesta altura? E nessa altura, se calhar, né, os tais 7, qualquer coisa que eu falava, depende das receitas extraordinárias, porque se forem muitas, se calhar o déficit é baixo ainda mais. E o Governo, mais uma vez, vem dizer, fizemos um excelente trabalho. A questão que se pode colocar é se esta é uma boa altura para vender, para privatizar. Não é de facto uma boa altura, porque repare, se as coisas estão bem, os mercados estão em alta, as empresas valem mais, não é? Estamos com uma crise financeira gravíssima internacional, as empresas têm menos valor e também há menos poder de compra, os investidores retraem-se, ou seja, a altura para vender é péssima, se calhar podia vender daqui a 1 ano ou 2 ou 3, não sei, vamos ver, ou que há 2 anos atrás poderia vender se calhar pelo dobro do preço do que conseguirá vender agora. De maneira que também não é a melhor altura, mas de facto é uma forma de combater este déficit. Eu penso que não é mais correta. De qualquer das maneiras, os impostos vão ter de subir de certeza. Não é este ano, há de ser daqui a 1 ano. O Ministro das Finanças falou mesmo agora na questão de o TGV não tem impacto agora em 2010. Pois não, mas tem 2011. Então se em 2011 nós ainda temos quase 6% de déficit para reduzir em 3 anos, já não será 4, já será 3 anos, então, com as contas do TGV, todo o esforço que se fizer é compensado no sentido negativo pelo aumento de despesa na sua TGV. Embora o Governo aí fale sempre nas parcerias público-privadas. Pois, que isso é mais um dos negócios ruinosos do Estado, em que só o Estado assume responsabilidades, constrói-se autoestradas, pontes, o TGV, etc., mas depois o Estado tem sempre que injetar dinheiro de nós, de todos os portugueses, dinheiro nosso, mas que de facto vai ter de o fazer e a rentabilidade para os privados é sempre elevada, como ainda há pouco referiu a questão da SCUT, não é? É importante que se introduzam as portagens, de facto, nas SCUTs, e a SCUT não é mais do que as empresas privadas adiantam algum do dinheiro, não é? E depois é o Estado que paga um valor todos os anos, que tem vindo sempre a aumentar. Eu agora não me recordo bem de cor qual o valor, mas tem sempre vindo a subir todos os anos e há de subir nos próximos anos esse valor que o Estado tem que pagar aos privados, a menos que efetivamente introduza a portagem nessas autoestradas. Já agora também, e eu já disse isto também várias vezes, já pessoas têm alertado para isto,
é importante que se pare com as autoestradas que não são necessárias. É importante pôr um travão nas autoestradas. E isso não se percebe neste orçamento, em termos de tal despesa não se percebe porque não entra no orçamento. Ou seja, se neste momento tudo o que é dívida das empresas públicas e o déficit das empresas públicas entrasse no orçamento de Estado, o déficit não seria de 9, seria para isso de 40. Estou a falar agora um bocadinho de cor, mas não anda muito longe deste número. Porquê? Porque só as estradas de Portugal têm uma dívida brutal no estrangeiro para construir as autoestradas todas que estão a ser, foram agora, neste anterior governo, que foram lançadas, algumas inauguradas, outras que estão em curso, não entra nas contas do Orçamento de Estado, entra na dívida dessas empresas que também são do Estado. O Estado tem que responder por elas se as coisas correrem mal. Empresas estão falidas tecnicamente, como é a Estradas de Portugal, por exemplo. Aqui há algo que entra no Orçamento de Estado e que se esconde mais uma vez também. Para terminar, o seu comentário tem sido todo ele muito crítico deste orçamento. Retenho até a ideia de que, no seu entender, este é um documento feito à base de uma engenharia orçamental. Perguntava-lhe ainda assim, e para terminar, quase em jeito premonitório, se acredita que o Governo, a meio deste primeiro ano de legislatura, estará a violar uma das promessas, o não aumento de impostos. Creio que este ano poderá não acontecer. Provavelmente 2011. Mas aí vai ter o apoio da oposição. E já uma vez tive a oportunidade de dizer isso também. Ninguém quer ter esse ónus. Ninguém quer ter esse ónus. E oxalá não haja uma crise política também muito em breve, com a desculpa da questão da lei das finanças regionais. Como sabe, foi adiada a comissão que Exatamente. Parece que o Governo neste orçamento já introduziu mais algum dinheiro para a Madeira para tentar que um ou outro partido da oposição não vote a favor desta lei, portanto vamos ver, mas creio que este ano provavelmente não haverá aumento de impostos, isso irá acontecer em 2011. Pelo menos é este o cenário. Enfim, a ver vamos. A ver vamos. De facto nós vemos um momento dramático na nossa vida pública e mais uma vez não se tomam as medidas necessárias, não se falam verdade às pessoas e andamos todos aqui a assobiar para o ar, a fingir que nada se passa, quer políticos em geral, quer governo, partidos da oposição e a população também, todos nós também somos culpados, em geral também do estado que o país se encontra. José Bourdin, fica então este seu pessimismo ou realismo relativamente a este novo orçamento do Estado? É necessário tomar medidas diferentes, começar pela flexibilidade da legislação de trabalho. O país precisa crescer economicamente. Se me der mais de 30 segundos... Não temos. O nosso orçamento temporal esgotou-se. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado.